Oi, tudo bem? Bem-vindo ao Espaço Ilimitado e hoje eu vou falar de outro desenho muito especial pra mim, que é Pen Show. Desenho esse que quando eu era criança era meu desenho favorito junto com o Ben 10. Esse vídeo eu vou comentar de alguns dos meus episódios favoritos, sim, vai ser mais de um episódio, mas eu não vou falar só sobre o episódio, mas sim o conceito dentro do desenho. Então, pegue o seu cobertor porque hoje iremos falar sobre o terror em apenas um show. Para começar, eu queria comentar o quanto eu amo quando dizem o que é considerado para criança faz algo de terror, porque ele sempre tem que se esforçar para fazer algo assustador, mas não tão na cara assim. Menos invasorzinho, esse desenho sempre passou um pouco dos limites. Outros de desenho que fizeram isso foram Coragem com o Covarde, O Segredo Além do Jardim e Scooby-Doo Mistério S.A., que pra mim é a melhor versão do Scooby-Doo. Mas a Pen Show tem um estilo de terror muito interessante que consiste em começar com uma ideia simples e transformar aquilo em algo estranho e esquisito. Ideia essa que tá em todos os episódios, não só de terror, mas uma coisa interessante se comentar que, pelo menos pra mim, esse estilo de terror é muito parecido com o estilo de terror do mangaka Junji Ito. Se você não conhece o Junji Ito e gosta um pouco de ler mangá e de terror, eu recomendo você dar uma olhada na história deles. Para começar, eu já queria falar que o foco desse vídeo vai ser nas histórias de terror, que são os episódios especiais de Halloween de Apenas Show, que para mim são os episódios mais memoráveis da obra, que são Noite de Terror no Parque, que resumidamente esse episódio consiste no pessoal do parque contando histórias de terror. Através desse episódio saem histórias incríveis, como exemplo o episódio Dentro de Casa. A história é que o Ribby e o Mordecai saem para pedir doce porque era Halloween, mas o Ribby tá sem nenhum doce porque ele tem a terrível estratégia de pedir doce se escondendo no arbusto e quando a pessoa atender, ele pula pedindo doce pro morador porque ele tá vestido de bandido e ele quer viver o personagem. Então o Ribby, como que ele tá sem nenhum doce, ele conversou o Mordecai aí na última casa e ele resolveu escolher logo a casa mais estranha da rua. O Ribby chama lá, mas ninguém atende. O Ribby tem a impressão que tem alguém dentro de casa porque bem na hora que ele vai bater na porta, a luz na frente da casa que estava acesa, ela apaga. Até chegar um policial dizendo pra eles que jogar ovos na casa dos outros é proibido. Então o Riri, para se livrar do policial, ele simplesmente fala que estava fazendo um lanche e come um ovo cru na frente do policial. Por que não? Não tem polícia por perto. Aí, o que você tá fazendo com esses ovos? Acho bom não estar tirando ovos porque isso é proibido. Não, eu só tava fazendo uma boquinha. Tá comendo ovo cru no lanche? No dia das bruxas? Isso. Ninguém merece. O Mordecai então fala pro Ribby que não era necessário ele jogar ovo na casa. Mas agora que o Ribby comeu um ovo por causa dela, ele tá mais disposto ainda. Mas enquanto o Ribby jogava ovo na casa, sai um velho da velocidade da luz, rouba um pouco de pelo dele e volta. Mas isso tudo era o Ribby contando muito assustado o relato para o Benson e o Saltitão. O Ribby então ele começa a ter visão daquele bruxo e também tem essa cena aqui. Cara, não tem nada lá. Você vai me dar aquele chocolate? Ah, claro. O Ribby então começa a sentir dor da barriga dele e do nada ele cria uma placa de número de casa na barriga dele. Rigby! 1348. Que é isso, E o resto do corpo dele também começa a se transformar em uma casa. Então quando o Mordecai volta com o pessoal porque ele foi pedir ajuda, o Ribby já tinha virado uma casa por completo. E tem a cena do pessoal entrando no Ribby, essa frase ficou um pouco estranha. E quando eles estão dentro do Ribby, o telefone toca. E era o bruxo dizendo que era só o começo. E quando o Benson vai contrariar o bruxo, surge uma mão do telefone e sufoca o Benson. Mas o Saltitão tava lá e conseguiu ajudar ele. Oh, escute aqui. Não sei quem está falando, mas acho bom fazer o Rigby voltar ao normal agora.
Coisa que eu esqueci de falar, que tem uma cena muito engraçada do Musculoso falando que usar o banheiro da casa Rybig, mano, é muito difícil de falar isso. Então o pessoal se junta para proteger o Rybig e depois de um tempo chega um carro muito suspeito onde abre a porta, mas não sai ninguém. E o Musculoso, que era o que estava mais perto, ele vai ver e começa a ouvir algumas vozes. E como que ele é um medroso e ele tava com uma espingarda na mão, ele começa a tirar para tudo que é lugar. Eu não julgo, eu também faria o mesmo. E tirando o fato que a voz fala da mãe dele, sendo que ele mesmo vai piada com a própria mãe o tempo todo. Então o pessoal que estava dentro da casa começa a ouvir barulho da porta. E quando a porta abre, era um Musculoso parecendo um titã no Shingeki no Kyojin. Essa cena foi até banida no Brasil. E não satisfeito com isso, o bruxo puxa o fantasmão para dentro do telefone e transforma ele em líquido. Sim, ele fez suco de fantasmão. O Benson até vomita chiclete quando vê isso. E como o bruxo não para, ele joga o saltitão na chaminé tacando fogo nele, prende o pirulito no armário, sumindo com o armário logo depois. Então o Mordecai acorda falando que ia proteger o Rybig até ele perder a cabeça. Então, percebendo que não tinha mais volta, o Rybig começa a pedir desculpa pro bruxo e o bruxo surge. Como forma de vingança, ele joga ovo no Rybig. Sim, esse é o ápice da vingança dele. O cara mata todos os amigos dele por no final só jogar ovo no Rybig. Tá bom, agora vamos falar sobre a minha história favorita de terror em apenas um show, que é a história da abóbora. O episódio começa com o Musculoso fantasmão e Mordecai e o Rybig se desfazendo da abóbora de Halloween, onde quando eles tinham acabado de se desfazer da abóbora, tinha sobrado uma enorme. Então eles resolveram destruir essa daí com um carrinho. Até que eles vão tão longe com o carrinho que eles vão parar num canteiro abandonado de abóbora. O Musculoso então disse que ele tirou a sorte grande porque tinha mais abóbora para ele destruir. O Mordecai então disse que eles não deveriam destruir aquelas abóboras porque ficam muito longe do parque, mas ele é convencido a ficar e destruir elas. Eles então avistam dois espantalhos com uma placa dizendo: esmague tudo que você quiser, mas deixe esses dois pombinhos em paz. O Rybig então disse que ele ficou com mais vontade de destruir aquelas abóboras agora depois de ter lido essa placa. Então o Musculoso resolve derrubar uma da abóbora e simplesmente senta na cabeça dela, destruindo ela. Tudo bem, eu esmago essa. E o responsável por destruir a outra abóbora é o fantasmão. E que na hora que ele foi pegar a abóbora, ela simplesmente ganha vida, agarra o fantasmão, transforma ele em abóbora, jogando no chão e quebrando ele e colhendo a semente. Ai, tá bom, eu vou pegar a cabeça dele. Você esmagou a minha mulher. Agora vai colher o que plantou. Fantasmão, você vence a parada. Vocês querem esmagar abóboras? Vamos esmagá-las então. E ele fala que na hora que ele agarrou o fantasmão, ele fala que eles destruíram o amor da vida dele. Então o abóbora vai atrás de cada um deles, conseguindo assim transformar cada um em abóbora. Menção a rosa para a morte agonizante do Rybig. Ele não vai me pegar aqui dentro. Te peguei. Não se esqueça de rolar. O quê? Essa tá bem madura. Eu acho que não. Já passou do ponto. E no final do episódio, a última cena mostra todo mundo transformado em abóbora, um falando com o outro e um discutindo com o outro, quando uma mãe e um filho foi comprar uma abóbora de manhã lá no canteiro.
E também eu queria fazer uma menção honrosa à referência do filme do Alien, que eles fizeram no especial de Halloween do episódio do espaço. Então é isso que eu queria falar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like e compartilha. Tchau!